Olha, eu espero que você não tenha visto a diferença de datas entre o primeiro vídeo e esse aqui. É uma história longa demais pra contar. De qualquer forma, eu voltei pra te atualizar sobre o progresso do projeto. Tem muita coisa nova dessa vez e não vai dar pra mencionar tudo. Então, como eu tô introduzindo um mundo por vídeo, eu vou te mostrando umas coisinhas extras aqui e ali, beleza? Esse vídeo tá dividido entre reintroduzir o mundo 1 e comentar sobre o mundo 2. Eu vou deixar as timestamps no comentário fixado aí embaixo. Agora vamos logo pro que importa. Resumindo aqui, Desníveis Cúbicos teve umas mudanças interessantes. Mas primeiro eu quero explicar as mecânicas desse mundo novamente. Pra quem estiver vendo esse vídeo primeiro ao invés do antigo. O que eu acho justo. Então, pra começar, as fases agora têm nome. Não é algo tão especial assim, mas pelo menos existem. O objetivo de 1-1 é só basicamente mostrar que você precisa vencer o jogo da velha original para continuar daqui em diante. O que parece um exagero, mas acredite, isso é necessário. Em 1-2 eu abro mais o espaço para te ensinar sobre setups. É bem simples, confia em mim. Quando você deixa dois símbolos próximos um do outro, você abre possibilidade para uma combinação, ou seja, uma vitória. E é isso aí que eu chamo de setup. Quando você deixa uma combinação pré-pronta no tabuleiro, obriga a outra pessoa a bloqueá-lo em seguida. E isso te dá uma vantagem de um turno, o que é gigante em alguns casos específicos. Isso porque é possível você fazer mais de um setup por vez. Por causa da limitação do jogo da velha, que é baseado em turnos, uma jogada por vez, não tem como o seu oponente bloquear mais de um setup, fazendo então com que você vença. Vai depender muito do jogador, mas em geral, o objetivo é mostrar um pequeno tutorial dessa fase, ensinando esse truque e como ele pode ser usado. Aí vem de você sobre o que você vai fazer com isso. Até aqui eu fiz o papel de te introduzir à base do jogo convencional. Você não ouviu errado, tem um monte de gente que faz setup do jogo da velha convencional para vencer todas as vezes, mas nem sabe direito por que eles vencem. É complicado. Mas eu falo que depende do jogador, porque setups não são usados apenas como mostrei agora. Existem vários formatos, mas a maioria deles é baseado em geometria, como retângulos, triângulos retângulos, quadrados, pirâmides, triângulos retângulos estendidos, L's e muito mais. Em 1-3, eu coloco a altura como seu primeiro obstáculo. Essa é uma das primeiras fases que recebeu modificação na estrutura, já que em geral eu coloquei uma das casas no segundo andar e adicionei um pouco de espaço. Basicamente, o que a altura faz é só bloquear a interação entre símbolos. É meio que só isso. Símbolos em níveis diferentes não se interagem, então é importante priorizar o espaço e o que você pode fazer. E é exatamente o foco de 1-4. Aqui você não vai exatamente jogar, meio que o tutorial vai te dizer o que fazer. Tipo aquelas fases de tutorial meio automáticas, onde você não faz literalmente quase nada sozinho. O jogo vai te mostrar que você precisa analisar o tabuleiro não só pelo que você vê, mas também sobre o que você pode fazer. E para isso, temos a conectividade. Por exemplo, olha essa casa aqui. Você sabe só de olhar que só tem duas direções para usar. Só que o seu oponente pode facilmente acabar com essas possibilidades. Porém, existem casas que possuem múltiplas conexões. E dessa conectividade é que você vai se aproveitar. Percebeu que você pode criar um retângulo não importa a direção? Então não importa de onde o oponente te bloqueie, você sempre conseguirá fazer um retângulo em seguida. Um setup duplo. Em 1-5, a primeira mecânica aparece, a mais básica de todas. O bloco. O bloco é uma mecânica universal, ou seja, basicamente é um conceito tão maleável que dá para adaptar para muitos outros temas, que pode agir como um bloqueio inicial. Basicamente, como ele ocupa um espaço de uma casa, você não consegue colocar seu símbolo ali. Porém, você pode gastar o seu turno para quebrá-lo, liberando o espaço que ele ocupa. Só que para cada decisão existe um possível contratempo. Como você gasta o seu turno para executar uma interação, cria-se uma brecha que pode ser usada pelo oponente, onde ele pode jogar no exato lugar que você liberou. Isso meio que cria uma situação onde você precisa pensar sobre o valor das suas ações, tipo, quebrar esse bloco vale a pena? Em 1-6, eu misturo os dois elementos, só para ver como você lida com eles. Nada muito complicado. E em 1-7, você descobre que mecânicas podem interagir entre si através de coletáveis e interações. Você pega coletáveis usando seus símbolos. Então, quando colocamos um X aqui, o coletável some da casa porque agora ela foi colocada no seu inventário, onde agora pode ser usado em outro turno para destrancar blocos metálicos, que são basicamente blocos que só somem quando suas fechaduras acabam, ou seja, você precisa de chaves. Depois que você pega o coletável, você não consegue mais jogar porque usou
seu turno na jogada do símbolo em si. Então é provável a espera do próximo turno até que você use a chave. Isso se você achar que vale a pena. Porque se você acabar encurralado por ter que ser forçado a usar a chave para quebrar um bloco metálico onde já existe um setup que não é seu, o resultado é um desastre. Ao mesmo tempo que fazer um setup no bloco, mas ficar sem a chave é uma escolha péssima. Então pensando nisso, eu acho melhor você se acostumar, porque em 1-8 é a última fase de tutorial do jogo, onde ele só mistura as 3 coisas que eu expliquei até agora: altura, blocos normais e metálicos. A dificuldade até esse ponto é bem sintética e direta ao ponto, mas a partir daqui o clima muda. Dilatação. Ai, vamos lá. O conceito é simples: blocos que ocupam mais de uma casa de espaço. O problema é que eles são colocados de forma diferente, porque a quantidade de espaço que liberam pode afetar em quem vai ser o próximo a quebrar um bloco. Isso se ninguém quiser quebrar algum por vontade própria. Deixa eu te mostrar. O tabuleiro tá cheio agora, e é o turno do bot. Nesse caso, se ele quebrar um bloco que ocupa 2 casas, o que vai acontecer é que o bot vai ter jogado a responsabilidade de quebrar outro bloco para você, o jogador. Já que o número de casas liberadas é par, a ordem é quem quebrou o bloco, depois o adversário e depois a mesma pessoa. Agora é o seu turno. Porém, se ele tivesse a chave e quebrasse o bloco metálico e agora liberasse 3 casas, o caso seria o oposto. Ou seja, quem quebra o bloco, o jogador, o bot e o jogador por último, deixando o bot responsável por quebrar o próximo bloco. Então basicamente espaços pares e ímpares fazem diferença na hora do resultado. É importante pensar nisso. Bom, com a dilatação, as fases têm um visual bem diferenciado, já que a dilatação pode não só esticar, mas também aumentar o tamanho dos blocos. Por isso que agora uma estratégia é necessária, nem que seja mais simples. Eu também deixei os blocos mais resistentes, onde você precisa de mais de uma interação para fazê-los sumirem. Blocos metálicos com mais fechaduras e convencionais com camadas extras. Eu acho que eu não preciso explicar reforço, é basicamente a explicação de par e ímpar de antes, mas a diferença é que tem uma interação a mais no jogo, então faz diferença. 1-13 mistura tudo também, igualzinho 1-8. Eu decidi usar 3 andares dessa vez porque eu achei mais dinâmico. E agora, chegamos nas mudanças. Eu sinceramente preferi não comentar sobre as mudanças nos esqueletos das fases, em comparação com as versões antigas e atuais, porque não vale a pena. Então vou apenas explicar os sistemas do cubo e do primeiro chefe diretamente. Se você quiser comparar a como era antes, recomendo que assista o primeiro vídeo. O cubo é um ser que não exatamente possui consciência, mas possui um raciocínio. É mais como se ele mexesse de forma automática ou sem reflexo. Cubos esmagam coletáveis, então eles eventualmente vão alcançá-los. Depende se você vai querer pegar as chaves ou não, mas eu recomendo prevenir. Você pode precisar deles depois e se ferrar por causa disso. Mas cubos funcionam por meio de um sistema que eu chamo de teia de rota. Basicamente, o ponto branco é onde os cubos começam no tabuleiro e é chamado de origem. O objetivo do cubo é andar por todas as casas do tabuleiro que estejam disponíveis e retornar à sua origem. Ele anda uma vez a cada 2 turnos, basicamente, depois que o jogador e o oponente fazem suas jogadas. O caminho azul é o principal, o que normalmente é feito caso nenhuma alteração de espaço ocorra no jogo. Mas como você percebe aqui, se você quebrar um bloco, liberando espaço, você também muda a rota dele, por isso as cores de laranja. Já que o cubo está evitando o máximo possível repetir as mesmas casas, ele usa os espaços liberados pelos blocos para fazer uma rota meio otimizada. Então, por exemplo, se você quebrar esse bloco de baixo, em vez de descer e depois subir para a origem de novo, ele vai andar diretamente para a direita. Isso vai acontecer com qualquer bloco que você quebrar. Então, relembrando aqui, para ficar mais fácil, cubos se mexem depois que cada jogador faz suas jogadas. Eles andam por todas as casas até voltarem para sua origem e evitando o máximo de repetições possíveis, além de que esmagam símbolos e coletáveis. Caso você ainda tenha esse questionamento, não, cubos não quebram blocos, nem mesmo os convencionais. O chefe, que chamamos de Titã Cúbico, eu não tenho um design visual para mostrá-lo aqui, mas deixo como promessa pro terceiro vídeo. Vocês me lembrem disso depois, viu? Que eu vou esquecer. A historinha dele é que titãs cúbicos são comuns em desníveis cúbicos. Por isso essa área ela é maior em comparação às outras. Mas o que aparece no jogo é o menor dos mundos. Isso porque você cai em desníveis cúbicos depois de ser teleportado para lá e você avista a fábrica e vai em direção a ela. Eu falei da história
Olha, sem querer mencionar. Mas agora já foi. O que temos é um 6x6 dividido em 4 partes de 3x3, que giram separadamente a cada 5 turnos. É chamado de evento de rotação. Basicamente, os giros são aleatórios, mas não totalmente. Dentro do jogo, eu coloquei 16 variáveis armazenadas com informações sobre qual desses 3x3 irão girar e suas direções, sendo a fila de cima tabuleiros que vão girar para a esquerda e a de baixo tabuleiros que vão girar para a direita. Então significa que a cada 5 turnos o jogo vai pegar uma dessas variáveis aleatoriamente e vai aplicar no tabuleiro. Agora, para o caso dos obstáculos e mecânicas em si, eu fiz o mesmo sistema, só que só vamos executá-lo uma vez. Seguinte, eu criei mais 14 variáveis com tamanhos de 3x3, com blocos normais e metálicos, mas sem as chaves. As chaves elas são feitas depois que a seed é formada. Quando você aperta para jogar a fase ou no botão de reiniciar, uma nova tentativa começa. Em cada uma delas, o jogo vai pegar 4 dessas variáveis também aleatoriamente e vai colocar no tabuleiro. Depois de colocadas, o número de chaves que vão aparecer vai depender da quantidade de fechaduras geradas. E depois, também aleatoriamente, o jogo distribui a chave nas casas. Para simular isso, eu dou um número para cada casa de ordem esquerda para direita e depois eu uso o Random Number Generator do Google para sortear as casas das chaves. Ah, última coisa, o fato das tentativas serem diferentes não tem muita graça, então resolvi adicionar algum evento que te atrapalhe além do evento de rotação. As pedras. De acordo com o conceito desse titã aí, toda parte do corpo dele que se separa se dissolve e some com o tempo. Então ele joga a pedra e quando bate no chão causa uma onda de choque nas 4 casas ao redor. Ela destrói símbolos e coletáveis, mas não afeta bloco. Então se eu jogar a pedra ali, a chave vai sumir e a pedra vai ficar no chão por mais 3 turnos antes de desaparecer por completo. O chefe joga uma dessas casas a cada 6 turnos, então é um intervalo justo. Para vencer, um dos oponentes necessitam de 2 combinações. Ou seja, se o bot conseguir fazer uma combinação, não se preocupe, ainda dá tempo de recuperar. Mas você também precisa de 2 combinações, então é melhor não se empolgar muito. Agora que eu expliquei como as coisas funcionam, eu queria fazer algo diferente dessa vez e pegar um relato de um playtest do projeto. Assim, ele vai mostrar a vocês a opinião e o desempenho deles. Talvez isso mude a forma como o jogo é abordado, mas não tem problema. Vou deixar com ele esse papel agora. Com isso em mente, eu passo pro Sux. Bem, eu sou o Sux, eu sou o playtester do jogo da Velha Remasterizado e estou aqui para falar um pouco da minha experiência com o jogo. O jogo em si pode parecer complicado, mas se eu entendi, então você também consegue, vai em mim, confia. Bem, eu tive muita dificuldade no início do jogo, sabe? Mas talvez seja porque eu seja meio lerdo mesmo. As fases da 1 até a 9 são até que fáceis, mas da 10 até a 15 só piora, vocês não têm noção. Principalmente a 13, a 14 e a 15. Eu perdi muito por conta dos meus setups. Eu não entendia muito, sabe? Sobre como funcionava. Mas depois que eu entendi, eu fui compreendendo como o jogo funcionava em si. Mas não se iludam. Quando você pensar que você entendeu sobre o jogo, pode aparecer muitas mais mecânicas que irão te deixar tão confuso que você simplesmente se perde. Então, um exemplo disso foi quando eu cheguei na 14. O cubo, cara, é uma praga, isso é louco. A quantidade de vezes que eu tava indo bem e o cubo simplesmente desmanchou meus símbolos um por um é incontável. Mas quando eu memorizei onde ele anda, fica fácil. E nem se fala do boss então, porque é um saco. Bom, essa foi um pouco da minha experiência com o jogo até agora, mas ainda não acabou, ainda tem mais coisas. Sim, ele tá certo. Apesar de tudo isso, desníveis cúbicos ainda tem seus níveis extras. Chamamos eles de desafios. Essas fases são só desbloqueadas depois que o chefe é derrotado. E, pelo menos por enquanto, só o que você precisa saber é que todas essas fases são opcionais, como fases mais difíceis, caso você esteja atrás de uma dificuldade. Então, pensando nisso, eu vou mostrá-los aqui já nas suas versões finais, avisando que os desafios são feitos baseados na posição deles no mapa, o que de início não faz muito sentido, já que as fases são desbloqueáveis apenas como extras mais desafiadores. Mas eu quero separá-los como alguns mais difíceis que outros,
outros. Assim, no futuro, quando chegar a hora, vocês vão saber o porquê disso. Ou seja, o que eu disse é que o que tem no desafio 3 em questão de mecânica não é a mesma em que o desafio 1, por exemplo, justamente por blocos ainda não terem sido desbloqueados. Ou seja, desafio 3 tem blocos, desafio 1 não tem. Agora que expliquei esse pequeno detalhe, posso continuar. Na história do jogo, os desafios em desníveis cúbicos são liberados porque agora que o Titã foi derrotado, seu corpo começa a se dissolver por inteiro. E para responder a pergunta do porquê os obstáculos no mapa não sumiram junto, já que as pedras que o chefe atirava de fato dissolviam, se uma pequena parte se separar do corpo, ele vai se dissolver por não conseguir se manter consistente. Mas, se for um pedaço maior, ele vai dissolver mais devagar, sendo mais resistente. Então, como essas do mapa são maiores, elas não somem, porém dissolvem quando seu corpo original morre, no caso, o Titã. Agora, indo para os desafios, o primeiro não tem nada muito interessante de ficar destacando. É simplesmente só um tabuleiro separado pela altura. Ainda assim, é bem fácil de passar. Desafio 2, eu testei a sua capacidade de analisar o tabuleiro, assim como eu tinha exigido conectividade em 1-4. Aqui, procuro saber se você consegue criar uma estratégia em cima de tantos elementos, apesar de que a solução também é muito simples. Desafio 3 tem andares só? Não teria algo a mais que isso. Já em desafio 4, chaves e blocos metálicos chegam e ficou até que diferente, mas não especificamente difícil. Eu gosto bastante do design que eu fiz para essa fase pela maneira como ela é. Os dois andares têm formatos bem diferentes e interessantes, só que tá meio zoado por causa da perspectiva que eu usei para desenhar. Foi mal aí. Desafio 5 chama a atenção de todos que o jogam pela primeira vez. As coisas começaram a esquentar de verdade, já que agora temos 4 andares e os blocos dilatados. O objetivo desse desafio é tentar fazer com que você se acostume a lidar mais com variados formatos de gameplay. Temos 3 chaves aqui, relembrando que pegar chaves é importante, mas nem todas. Inclusive, desafio 6 é o ápice de desníveis cúbicos, o seu potencial máximo, a forma mais difícil, porém compreensível que esse primeiro mundo consegue te oferecer. Temos 4 andares com o último dividido em 2 partes. Tem muita coisa, mas não é excesso, porque o jogo ainda não tem muita mecânica para ficar misturando, e ficar colocando as coisas aleatoriamente aqui e ali também não resolve nada. Por isso, a solução desse desafio é um pouco mais difícil que o resto. Eu tentei otimizar a fase para que ela coubesse na tela de uma forma a não sobrecarregar a visão. Não sei se funcionou, só vocês nos comentários para me dizer. Bem, tô aqui de novo, né, agora para falar dos desafios. Bom, depois que eu passei do chefe, eu percebi que os 4 primeiros desafios foram bem fáceis, entre aspas, sabe? Mesmo eu entendendo como era pra ser mais difícil, mas só depois do 5 e do 6 que a coisa começou a piorar mesmo. Principalmente no 6, tipo, os 3 andares é bem complicado, mas eu me acostumei. Mas demorou, tá? Mas depois que eu passei dos desafios e fui pro mundo 2, cara, eu não sabia o que me aguardava. Enfim, agora finalmente a novidade desse vídeo. A fábrica em funcionamento. Aqui as coisas vão se tornar mais vastas. Cada aspecto desse mapa tem uma história por trás. Inclusive, essas ravinas aqui no mapa também. Mas eu vou deixar isso quieto por enquanto. Já aviso que tem mais mecânicas por fase nesse lugar. De qualquer forma, em 2-1 eu te introduzo eletricidade. Eletricidade também bloqueia combinações ou as interações entre símbolos. E sim, ela é parecida com a altura, só até aqui. Na segunda fase eu explico isso bem melhor. Aqui conhecemos 3 coisas novas. Primeiro, vamos falar dos coletáveis. Essa esfera amarela se chama bateria. Você coleta ela para poder usar nos blocos elétricos, ativando a eletricidade. E a esfera branca é um isolante, basicamente tendo o efeito oposto. Você o usa para desativar os blocos elétricos. Bem da hora, né? Mas essa é só a primeira dinâmica. Na fase seguinte eu reservei mais uma surpresinha. Essas coisinhas que ficam nas barras do tabuleiro se chamam trocas. O próprio nome já deve dizer alguma coisa, né? Ele troca símbolos de lugar. A questão aqui é quando houver apenas um símbolo em destaque. Dependendo de onde ele estiver, a troca não vai funcionar. Tá vendo essas setas vermelhas? Imagine como se essas barras estivessem constantemente girando. A seta vermelha só te informa para qual direção
direção ela tá mexendo. Então, por exemplo, se um símbolo estiver na direção oposta em que a seta aponta, nada acontece. Porém, a troca funciona quando o símbolo está atrás dela. Além de que a troca está constantemente girando. Então significa que ela interage com os símbolos a cada 2 turnos. Então, por causa disso, deixa o jogo com bem mais variações, mesmo em um espaço pequeno. Pelo menos é assim que a troca fica perigosa. Quando tem muitas delas em um curto espaço, fica difícil prever o que vai acontecer por causa das mudanças constantes. Mas relaxa que eu não vou te pressionar. Nesse caso, eu venho te introduzir uma mecânica que não foi muito usada nesse mundo aqui, eu confesso. As engrenagens. Bom, elas giram 90 graus a cada turno em direções fixas. Nesse caso, a engrenagem de cima roda para anti-horário e a de baixo para horário. Não só isso, mas um detalhe importante é que as casas dessas engrenagens não se interagem, ou seja, você consegue usar ela para fazer combinações, mas apenas com as casas que estão no chão. Você não vai conseguir usar 2 casas de engrenagem para uma combinação. Infelizmente, essa mecânica vai demorar para voltar. Aqui que começam as fases normais, misturando mecânicas de temas diferentes. E agora vem provavelmente a mecânica mais memorável, uma esteira. No caso aqui, em cada fase, esteiras possuem 2 dados que são compartilhados com o jogador no início da partida: velocidade e potência. Velocidade significa a quantidade de tempo que vai levar para a esteira se ativar. No caso aqui, 0,5 significa 2 turnos. É como se tivesse um valor sendo adicionado a cada turno, a cada vez que resulta em um número inteiro, ele se mexe. Não esquenta com isso agora, eu traduzo os números para você. E potência é força do movimento da esteira quando ela se mexe. Nesse caso, ela se mexe 3 casas quando ativada. Então, traduzindo tudo, essa esteira se mexe 3 casas a cada 2 turnos. Complicado? Não exatamente. O que fica em questão é a interpretação. Inclusive, esteiras também podem gerar itens de vez em quando em algumas fases, mas não é o caso dessa aqui. Um detalhe importante é que esteiras não se mexem de início. É necessário que algo interaja com elas para que se ativem, ou seja, um símbolo. Então, enquanto alguém não colocar um símbolo diretamente, a esteira vai continuar parada. Isso é importante para o caso de sincronização, onde o turno em que a esteira se mexe depende de qual símbolo iniciou seu ciclo. Não entendeu? Se liga. Como a velocidade da esteira é de 2 turnos, significa que depois da segunda jogada, a esteira sempre vai se mexer. Se um X interagir com a esteira, o oponente joga em seguida, e antes que você possa jogar de novo, a esteira vai se mexer. Se fosse o oposto, com um bot ativando a esteira, ela iria se mexer depois do seu turno, da sua jogada, entendeu? Calculando os tempos de ativação e os intervalos entre elas, seja de esteiras ou de trocas, você pode saber o que fazer em seguida sem ter medo, porque você sabe o que vai acontecer e criou um planejamento em cima disso. Essa fase introduz as paredes, essas coisinhas aqui. Elas são barreiras que bloqueiam o seu espaço e não são quebráveis que nem blocos. Porém, a fase seguinte introduz um novo elemento que vai te ajudar nisso: a bomba. Basicamente, o único coletável capaz de destruir as paredes, pelo menos nesse mundo. Sei lá, né? Vai que eu crio outras. Nunca se sabe. O raio de explosão é de 5 casas. Você gasta um turno para usar a explosão da bomba, precisando escolher onde jogar e depois confirmar a ação. Bombas destroem símbolos e paredes, dá 1 de dano em blocos convencionais e não afeta blocos metálicos. Eu sei que esse último foi estranho, mas acredite em mim quando eu falo que se bombas afetassem blocos metálicos, a dinâmica ia ser bem diferente. Ah, e outra coisa, 1 de dano em blocos convencionais significa que ele só derruba uma das camadas de um bloco. Ou seja, se um bloco for reforçado, quem vai tomar o dano da explosão é o reforço e o bloco base ainda continua. Depois de tentar usar as paredes para atrapalhar sua vida, chegamos na fase 9, onde o design está meio estranho, eu confesso. Sinceramente, eu não sei o que eu tava pensando nessa fase, eu juro. Essa fase recebeu algumas mudanças em comparação ao esboço porque ela simplesmente não funcionava direito. Existem muitas maneiras diferentes de vencer essa fase aqui, usando a bomba ou não, usando a esteira ou não. A lógica que eu uso para criar fases, ou pelo menos que eu tento fazer, é que fases com poucas mecânicas precisam ter um objetivo fixo, seja fazer você desenvolver a sua perspectiva em cima de alguma mecânica ou te introduzir a uma nova, enquanto fases com muitas mecânicas de uma vez são tabuleiros mais liberais, ou seja, você não precisa usar literalmente quase todas as mecânicas da fase para criar uma combinação, e sim ver como você usaria alguns elementos para vencer. Essas fases basicamente definiriam para você mesmo ou até para outras pessoas o que você prioriza em uma estratégia onde existem elementos em excesso. Por exemplo,
A diferença entre 2-6 e 2-9 é que uma foi feita para introduzir conceitos novos, enquanto a outra tem o objetivo de criar um cenário específico onde você cria sua própria solução. Pelo menos, no projeto até agora, sou eu que faço todas as fases. Não sei se quero mudar isso ainda, mas tenho tentado treinar alguns membros a criar fases para o jogo também, e falhei miseravelmente. A maioria tinha dificuldade de criar conceitos fixos para as fases ou de balancear a dificuldade, ou de equilibrar a quantidade de elementos no tabuleiro. De qualquer forma, vamos prosseguir. Em 2-10 eu introduzo outra mecânica. Esse cenário aqui é familiar para você? Exatamente, já estamos no abismo. Ravina? Sei lá como você preferir chamar isso daí. E é aqui que as grades entram. Se eu não me engano, uma das inspirações que eu peguei para as grades foi uma mecânica específica lá do Super Mario 3D Land. Bizarro, né? O pior é que eu só lembrei da mecânica, eu não estava assistindo ou fazendo nada relacionado ao jogo. Bom, vamos começar. Ah, pera, eu esqueci de algo, não foi? Trocas lentas e trocas frágeis. Vambora. Basicamente, a lenta demora mais de 2 turnos para interagir com os símbolos, representado pelo contador amarelo que fica escrito entre as setas. Assim como a esteira, o contador começa quando ele sente a presença de um símbolo, e detalhe que precisa ser na direção oposta que as setas vermelhas apontam, que é relacionada à direção em que elas estão girando e puxando os símbolos. Já a frágil, ela possui um número limitado de trocas antes de quebrar, ou seja, essas bolinhas que ficam entre as setas. Quando a troca é executada, uma das bolinhas somem até que todas se percam e a mecânica para de funcionar. Pelo menos por enquanto, o limite de fragilidade desses tipos de trocas vai até 3 interações. Então, resumindo, é uma troca normal que para de funcionar depois de certo número de interações, beleza? Agora posso ir para as grades. Eu tô com uns problemas com o desenho de 2-10, então vamos para 2-11 que lá fica melhor. Grades são casas que têm capacidade de se modificarem, descendo e subindo de novo. Qualquer símbolo que estiver em cima deles vai cair depois de um tempo, mas o que deixa interessante são os intervalos de tempo entre as ações. Esses números aqui no canto servem exatamente para isso. Eles significam o número de turnos em que vão permanecer parados. As cores nas suas bases significam qual sequência de intervalos eles obedecem, e assim você consegue prever quando elas vão se mexer. Não tenho como explicar isso na prática, só mostrar como funciona, mas saiba que às vezes só uma cor vai estar levantada quando a outra estará deitada. Às vezes as duas vão estar levantadas ao mesmo tempo, mas é bem difícil. É claro que em 2-10 a presença das grades é meramente um detalhe, deixando com que você vença sem interagir diretamente com elas. Em 2-11 isso muda um pouco, já que agora o espaço está menor e provavelmente você se sentirá pressionado a usá-las. Mas em 2-12 eu tento te forçar a priorizar elas, sendo que agora não tem como fazer uma combinação que não use alguma casa de grade. Se você conseguir essa proeza é porque você montou um plano muito bem feito, viu? Apesar de que teve um dia em que... deixa pra lá. Se você tiver dificuldade com grade, aí vai um suspiro de alívio. Traduzindo os números de novo, a esteira anda 2 casas a cada 2 turnos. Nessa fase, as 2 esteiras se ativam ao mesmo tempo quando alguém jogar um símbolo em alguma, além de que todos os coletáveis vêm apenas delas. Eu não vou falar os intervalos de turnos entre eles, mas normalmente quando vier um item, ele vai chegar nas 2 esteiras. A ordem é uma chave e depois 3 bombas em sequência. Avançando para outra fase sobrecarregada, 2-14, aqui as engrenagens voltam de maneira bem tímida. E agora eu editei a velocidade das engrenagens e elas giram 90 graus a cada 2 turnos. Além de que os cubos estão de volta com um novo amiguinho, o mutante. Primeiro de tudo, são cubos, então cada um tem sua própria teia de rota. A única diferença é que mutantes geram símbolos por onde eles andam. Eu pensei um pouco sobre isso e decidi que eles gerariam em uma sequência alternada. Às vezes eles começariam com o bolinha ou com o X. Acho que vai depender do RNG nessa daí. Então, além da presença do cubo, eles também geram símbolos a cada 2 turnos. É meio agridoce. Ele pode te ajudar ou não, não tem como saber. Quer dizer, tem como, porque teve playtesters que jogaram, mas não acho que foi o suficiente para ter uma conclusão. Por isso, vou ficar calado nessa aí. Bom, é o chefe agora. A ideia de conceito era um cubo gigante. O objetivo era ser um dispositivo que controlava todos os sistemas da fábrica, mantendo ela estável e fazendo produzir seja o que quer que ela esteja tentando fazer. Então, a partir daqui, eu pensei em como eu poderia abordar tantas mecânicas na mesma fase sem sobrecarregar
o tabuleiro. Uma ideia veio, e ela pareceu meio bagunçada de início. 5 fases em uma. Ou seja, cada face do cubo gigante seria um tabuleiro 6x6, onde em cada face seria abordado um conjunto de mecânicas específicas da própria fábrica, fazendo sentido com o conceito de que ela pode controlar todos os sistemas daquele lugar? Eu não sei. Tem muitos detalhezinhos para explicar nesse chefe, e o primeiro deles são as regras básicas. Para vencer o chefe, é necessário fazer uma combinação em cada face. Se você perder em uma face, volta para a anterior e perdendo 1 ponto de vida. No total, você tem 4 pontos de vida. Significa que você pode perder e voltar à face anterior 4 vezes antes de zerar seus pontos. Você perde a batalha de forma definitiva se perder pela 5ª vez ou se perder na primeira face. Eu vou passar pro Dragon. Talvez ele explique melhor como o chefe funciona. Opa, aqui é o Lightning Dragon e eu tô aqui para explicar com detalhes como funciona as mecânicas do chefe da fábrica em funcionamento do jogo da velha remasterizado. Cada face do chefe funciona como sua própria fase. Todas elas são diferentes e independentes entre si, apresentam diferentes mecânicas como seu ponto central. A primeira face tem o chão inteiro formado por esteiras. A esteira se move a cada 6 turnos em uma direção aleatória, com aviso de 2 turnos antes, fazendo com que qualquer combinação nas bordas seja mais perigosa de fazer, pois elas podem se desfazer a qualquer momento. Além disso, há também um conjunto de cercas elétricas, que ligam em ciclos diferentes, atrasando potenciais combinações, dando mais tempo do seu adversário se recuperar ou da esteira desmanchar alguma combinação antes das cercas desligar. A segunda face do chefe também tem sua própria mecânica. As trocas frágeis no meio têm fragilidades aleatórias, e caso uma fileira de troca seja completamente destruída, serão sorteadas novas fragilidades para todas de uma fileira. Além disso, essa fase também conta com a prensa, mecânica exclusiva dessa fase. A prensa atinge uma região 2x2 aleatória do tabuleiro a cada 5 turnos, destruindo símbolos naquela região e causando 1 de dano a todos os blocos convencionais reforçados, deixando os blocos metálicos intactos. A prensa também destrói coletáveis. A prensa pode escolher qualquer região 2x2 do tabuleiro. Para isso, temos 25 pontos distribuídos que o randomizador pode escolher, determinando o centro da área de efeito da prensa. A terceira face do chefe tem como ponto central as grades. Com pouco espaço disponível, as grades ocupando a maior parte do campo, elas se tornam essenciais para qualquer combinação e devem ser levadas em consideração para levar o jogador à vitória. Pode-se ver também no canto superior esquerdo o ciclo de cada grade, que o jogador deve levar em consideração. A quarta fase do chefe não tem em si uma mecânica única, mas é uma fase muito densa que possui várias mecânicas da fábrica em apenas um lugar. As principais delas sendo as engrenagens, as cercas elétricas, isolantes e baterias, do qual o jogador deve fazer o uso com precisão. Assim como 2.14, essa fase também é uma fase muito sobrecarregada, e a forma de vencê-la também é interpretativa, já que você não precisa necessariamente usar as engrenagens para você, ao mesmo tempo que não precisa de todas as cercas elétricas. A quinta fase do chefe possui mecânicas familiares, como as esteiras descoletáveis geradas por elas, porém, a esteira dessa fase tem uma nova propriedade: a oscilação. Isso significa que a esteira tem uma chance de 50% de aumentar no turno que a esteira se move a potência, que é a quantidade de casas que a esteira se move em 1. Ou seja, a esteira pode se mover uma casa ou 2 casas, também sendo um elemento influenciado por RNG. Beleza, eu assumo daqui. Vale destacar que essa esteira entrega 3 bombas e 2 chaves, e que ela mexe 1 ou 2 casas a cada 2 turnos. Agora, indo para os desafios da fábrica... Não, pera aí, isso aqui não! Os desafios são desbloqueados depois que o cubo gigante é desligado, desativando os caminhos elétricos no mapa. Esses foram os desafios que receberam menos testes, e não é de ficar surpreso. Então eu só vou mostrar e comentar o que eu queria fazer com eles, deixando os testes de playtesters um pouco de lado. Último detalhe: desafios são sequenciais, ou seja, seus nomes não são classificados por mundo, e sim por número. Então a fábrica vai do desafio 7 até o 12. No desafio 7, eu tento usar apenas o que eu tenho de início: eletricidade e trocas convencionais. Eu achava que a fase iria ser fácil por causa do tamanho, já que era um simples 5x5, mas acabei aprendendo que não é bem assim que funciona. A eletricidade corta o tabuleiro em tamanhos bem específicos e tem muito pouco espaço inicial para trabalhar, o que faz com que cada ação sua seja ainda mais valorizada, porque no final da partida isso vai fazer diferença. Então no desafio 8 eu já tinha mais coisas para usar, mas decidi me acalmar com uma esteira que se mexe
uma casa a cada 4 turnos e que não entrega nenhum item. É fato de que o nome processo lento realmente combina com a velocidade da partida. Esses 3 blocos são muito importantes. Eles podem não ocupar muito espaço, mas a conectividade que eles contêm é simplesmente ridícula. No desafio 9, eu finalmente tomo coragem de implementar mais elementos, mas eu confesso que ela é um pouco instável, seu design não é muito bom. Algumas pessoas passam essa fase muito rápido, enquanto as outras se perdem. Eu ainda não sei exatamente o que causa esse problema, mas balanceei o que pude e deixei dessa forma. Não tem problema se eu precisar refazer do zero depois, mas eu queria pelo menos descobrir a fonte do problema. De qualquer forma, agora estamos em outra fase de sobrecarga, o desafio 10. Caramba, hoje tá difícil. Pera aí um pouquinho, deixa eu só procurar aqui e... tá aqui. Essa fase se chama semi-colapso. A única coisa que eu quis realmente deixar como obrigatório era dos itens estarem pela sua maioria no lado direito do tabuleiro. Assim, mesmo sabendo que você pode facilmente vencer pelo lado esquerdo, Por causa das bombas? ainda assim eu queria que você se esforçasse um pouco se arriscando, tentando pegar os itens de vez em quando, já que você precisa deles. Eu tentei colocar em lugares um pouco isolados para deixar vulnerável quem tentasse pegá-los, mas sinceramente tá só conceitual, ninguém testou essa versão ainda. Até porque, na sua versão antiga, Que visualmente parece mais promissora. ela estava bem pior. O design não era bom porque as paredes eram facilmente superáveis com o alcance de explosão das bombas, que afetavam também as cercas elétricas, que estavam fundidas às paredes. Então, basicamente, usando apenas uma bomba, você quebrava a dificuldade da fase apenas explodindo 4 casas e desativando 2 cercas elétricas, ou até só uma que fosse importante. Basicamente deixando o lado direito da fase um pouco inútil. A esteira entrega chaves, mas de qualquer forma, mesmo tentando enrolar, ficavam irrelevantes, porque os blocos metálicos não bloqueavam lugares essenciais. As trocas frágeis fazem diferença só no início da partida, porque quebram depois, e as customizadas estão em lugares irrelevantes, completamente. Depois de tudo isso, não é que eu esteja dizendo que o atual é melhor em comparação, é só que eu tentei consertar os problemas. Desafio 11 é basicamente uma sequência indireta de 2.12. Lembra que eu falei que de 2.10 até 2.12 eu tentava lentamente te forçar a usá-las? Em Desafio 11 isso é bem mais evidente. É como se eu estivesse gritando na sua cara que você tem que usar grades de alguma forma. Deitando as cores uma por uma, você percebe que o espaço ainda é menor. Mesma coisa de 2.12. Provavelmente ainda dá pra fazer uma combinação só em cima das casas de chão, mas é provável que você tenha criado um bom plano pra isso depois de algumas tentativas. A eletricidade atrapalha muito essa fase. Talvez você se sinta forçado a usar algum isolante nos blocos elétricos? Não dá pra saber. Desafio 12. Bom, a única coisa que eu fiz aqui foi modificar o tempo de geração dos símbolos dos mutantes, de 2 para 3 turnos. E sim, cubos também podem aparecer em desafios. É só que em desníveis cúbicos eles aparecem muito tarde. A esteira daqui é o oposto da lentidão do desafio 8, com a esteira movendo 3 casas a cada 2 turnos. Eita rapaz, esqueci das cercas. Prontinho, tá. A esteira entrega 2 chaves e 2 bombas em um período de 2 ou 3 turnos entre os itens. E as teias de rota desses mutantes estão organizadas de formas diferentes por causa que imprevistos podem acontecer quando estão em cima de esteiras. Como a esteira anda a cada 2 turnos, eles podem chegar em cima delas no seu período de repouso ou quando estão se mexendo. Então construir uma teia de rota com direções a serem priorizadas. Ou seja, se o mutante parar nessa casa, ele obrigatoriamente vai se mexer para cima no próximo turno. Se o cubo parar aqui, a direção priorizada vai depender da rota disponível. Se for a vermelha, ele vai para cima. Se for a roxa, ele vai para baixo. A teia de rota do mutante na esquerda segue o mesmo sistema. E bom, isso era o que eu queria mostrar para vocês do que eu tive de progresso na fábrica em funcionamento. Eu tenho todo o mundo 2 praticamente finalizado agora, esperando a sessão de testes. Ainda existem umas vergonhas que eu deixei de mencionar, como a versão antiga de 2.14. Tiveram também modificações no sistema das mecânicas algumas vezes. Por exemplo, mutantes, em vez de gerarem símbolos alternadamente, fazem isso aleatoriamente. Então, além de não possuírem teias de rotas, também incluíam elementos de RNG na sua dinâmica única. Grades antes nem eram separadas por cores, e tinham seus intervalos todos iguais. Então a dificuldade às vezes ficava desregulada, porque as chances de setups e aberturas eram muito sintéticas e repetitivas. Casas de engrenagens antes se interagiam, deixando o jogador usar mais de uma das suas casas para combinações. E assim vai. Eu só vou avisando que o tema do próximo mundo é floresta.
e que seu nome é Floresta Confusa. E é o meu mundo preferido dos 5 que eu tenho desenvolvido até agora, especificamente porque seu foco principal são interações e coletáveis. Mas fica pro terceiro vídeo, eu acho que esse ficou grande demais. De qualquer forma, obrigado por assistir até aqui. Temos a nossa conta do Twitter, onde postamos algumas coisas interessantes lá de vez em quando. Eu vou deixar no comentário fixado aí embaixo. Também agradeço ao Lucerna Studios, que editou esse vídeo pra gente. Muitíssimo obrigado. O link das redes sociais e contato com eles também vão estar na descrição. E eu encerro o vídeo por aqui. Psiu, ei! Eu achei que o projeto tinha muito mais a oferecer do que só um vídeo por ano sobre um mundo novo que provavelmente sabe-se lá quando vai ser jogável. Então, eu fiz um Patreon onde você vai ter shorts semanais explicando mais coisas desse universo, atualizações sobre as artes, modificações nas fases do jogo, áudios com conversas com membros do projeto e acesso aos mundos que já existem além do segundo que foi introduzido nesse vídeo. Confie em mim, vale a pena, o link tá no comentário fixado.